Olá! Por que celebrar o Domingo de Ramos? Essa semana mesmo uma pessoa me perguntou: por que a gente celebra o Domingo de Ramos? Que sentido tem isso? Então nós vamos explicar durante esse vídeo por que o Domingo de Ramos. Vamos ouvir a leitura do Evangelho, que é sempre proclamada antes da bênção dos ramos. Quem nos narra isso é o evangelista Lucas, no capítulo 19, versículos 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho? Respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende esses teus discípulos? Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Vejam que bonito é o Evangelho. O evangelista Lucas descreve de uma maneira tão bonita essa passagem. Então Jesus ia a Jerusalém, ele sabia que ele estava indo a Jerusalém ao encontro da prisão dele, das acusações, ele seria condenado à morte, teria que carregar a cruz, tudo isso ele sabia. Mas ele também sabia que esse era o plano de Deus a seu respeito. E ele então não renegou, não teve medo de ir. E por que as pessoas estendiam seus mantos pelo caminho? Porque Jesus é rei, porque era assim que eles viam Jesus. Aqueles que tinham visto seus milagres acreditavam que ele era o Messias, o rei. Acreditavam que ele continuaria fazendo milagres, acreditavam que ele iria estabelecer um reinato, um reino muito grande, onde muita gente poderia participar. E quem não tinha os mantos para estender, ou mesmo quem tinha, começou a pegar ramos de oliveira. Por que oliveira? Porque era a árvore normal que existia lá, a árvore nativa. Tinha muitas oliveiras lá. Então eram essas que eles colocavam no chão, os ramos de oliveira. Nós não temos os ramos de oliveira, então o que nós levamos para serem abençoados ou bentos, como nós costumamos fazer? Nós levamos folhas de palmeira, a palma da palmeira. Nós levamos a palmeira ou outros galhos que nós tivermos, nós podemos levar para serem abençoados, aqueles que nós conseguirmos. Eu não tenho em casa. De repente, no caminho do trajeto da igreja, você encontra um galinho. Nós também podemos levar, e eu vou levar, alguns galinhos de remédio. Eu tenho aqui alguns remédios que eu vou levar, hortelã,
erva melissa, guaco, vou levar tantos outros galinhos para depois hortelã, para depois podermos fazer remédio ou colocar na comida. Então amanhã, quando eu for para a procissão do Domingo de Ramos, eu vou levar assim, essa folha e mais os remedinhos que depois serão usados para fazer chá. E a folha depois eu irei distribuir para as pessoas que assim o desejarem, 1, 2 folhinhas assim para cada pessoa, inclusive para os nossos funcionários que não tiveram a oportunidade ou não terão a oportunidade de benzer. Então vejam, por que nós levamos as folhas hoje em dia, os ramos, não de oliveira, porque nós não temos, mas outros galhos, principalmente de palmeira? Porque nós também vamos aclamar que Jesus é o nosso Rei. Nós também vamos aclamar que Jesus é o Rei do nosso coração, dos nossos corações, da nossa mente, da nossa alma. Não um rei de nenhum reinado, de nenhum território, mas o Rei do nosso coração. E nós levamos esses galhos para aclamar a Jesus. Nós depois vamos à procissão balançando os nossos galhos para que a gente possa honrar a Jesus. E nós vamos cantar Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana a Jesus, quer dizer glória a Jesus. O que a gente faz, o que a igreja faz depois dos ramos que ela benze? Que ela benze bastante. Além de serem distribuídos para quem não levou, que esqueceu ou não teve galho nenhum para levar, os ramos são guardados. Eles são colocados para secar, eles são guardados e no ano seguinte esses ramos são transformados em pó, né? A gente faz o pó delas, né? A cinza, que é usada na quarta-feira de cinza para ser colocada na nossa testa ou na nossa cabeça, quando o padre ou o ministro dizem, tu és pó e em pó te has de tornar. Veja que ligação bonita que tem. A quaresma se iniciou com a quarta-feira de cinza e com a cinza que foi usada na procissão do ano passado. E este ano não vai ser diferente. Os galhos que são levados para serem abençoados serão depois transformados em cinza para a quarta-feira de cinza do ano que vem. Olha que coisa bonita. Então, o Domingo de Ramos tem um sentido muito bonito. E aqueles galhos, aquelas folhas que nós levamos para serem abençoados, não podem ser jogados fora. Você guarda num determinado lugar, ela vai secando, a mesma coisa com os chás, eles vão secando, e você vai fazendo o chá, utilizando quando você quiser, e essa folha, se você tiver uma folha maior ou outra qualquer, você guarda nos dias de tempestade, quando você tiver medo de uma tempestade maior, você tira algumas folhinhas assim e queima, pedindo a Deus que te proteja, porque os galhos que são abençoados, bentos, no Domingo de Ramos, eles se tornam sacramental. E sacramental não pode ser jogado fora. Então, se você não quiser, dê para outra pessoa ou não leve, participe só da cerimônia. Normalmente, a procissão de ramos, ou melhor dizendo, os ramos são abençoados, ou bentos, antes da missa, num determinado lugar, num espaço, numa quadra, numa fonte, e depois as pessoas caminham em procissão para a igreja, onde então se celebra a Santa Missa, e já com o Evangelho da agonia, do sofrimento, da prisão e da morte de Jesus. Então, o Domingo de Ramos é muito bonito, é um domingo assim que exige de nós muita compenetração, é um domingo que nós também podemos pedir perdão ao Senhor na caminhada que nós fazemos na procissão de Domingo de Ramos, essa procissão que nós fazemos, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. A gente vai levando o ramo e vai pedindo
perdão por tudo a Deus e agradecendo as graças que nós recebemos. É tão bonita a procissão de Domingo de Ramos. Então, nós celebramos por isso que eu acabei de explicar. E se você gostou, dê o seu joinha para que o meu canal possa crescer e o YouTube entenda que vale a pena. E vamos pedir ao nosso bom anjo da guarda que ele nos inspire sempre boas palavras, boas ações para nós conversarmos com Jesus e que nos proteja sempre e que nos ensine a vivermos bem a Semana Santa que se inicia amanhã com Domingo de Ramos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Abençoado Domingo de Ramos, abençoada Semana Santa e que vocês possam viver a Semana Santa com muito amor e com muita gratidão a Deus. Um abraço.